Estamos aqui com mais um episódio do TexTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária, que tem o compromisso de trazer sempre para vocês drops de conhecimento e desmistificar essa questão tributária, a questão dos impostos. Parece ser um bicho de sete cabeças, mas não é. Esse é o nosso compromisso e hoje a gente tem a honra de receber o professor Fernando Pestana, amigo da casa, amigo antigo. Seja muito bem-vindo, Pestana. Obrigado, Tati. Posso chamar de Tati, né? Todo Prazer. mundo. Do primeiro a gente tentou que me chamasse de Tatiane para me dar uma autoridade, não conseguimos. Ficamos no Tati para todos eles. É um prazer enorme estar aqui, poder ajudar essa gente toda que nós sabemos que costumam se equivocar, tanto do lado de cá do balcão quanto do lado de lá do balcão, ou seja, é uma mistura de equívocos, eu não vou chamar de erros, porque justamente a legislação previdenciária é cultural, eu não consigo entender até hoje por quê. Eles misturam legislação trabalhista com previdenciária. Aí dá esse nó que, para desatar, vamos ver se eu consigo ajudar essa galera. Temos uma hora hoje para trazer um pouquinho dessas siglas, né? Essa sopinha de letrinha. Isso. E, Pestana, obrigada mais uma vez. Contar com o teu conhecimento, que a gente conta todos os dias. Mas queria que explicasse o teu cargo hoje. O que faz, né? A junta de recursos, qual é o dia a dia, quais são os problemas dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, que está na tua mão. Oh, beleza, então vamos nós. Bom, a Junta de Recursos está dentro do Conselho de Recursos da Previdência Social, ela atua no Brasil inteiro, são 29 juntas de recursos, 4 câmaras de julgamento, faz uma analogia igualzinho ao Tribunal de Justiça. Então você tem, vamos chamar assim, o juiz monocrático é o servidor do INSS na ponta. Ele indeferiu, sobe para a junta de recursos. E se a gente mantiver o indeferimento, ainda cabe recurso à Câmara de Julgamento, o que seria o Tribunal Regional, o STJ. Entendi, então vocês são os desembargadores. Mas não somos togados. Mas como se fosse. É um tribunal administrativo. Tá. Então a gente faz coisa julgada administrativamente. Mas vamos lá. Vou entrar em detalhes aqui um pouco mais cabeludos. Não, tranquilo. Há um grande anseio da população, dos funcionários, dos empregados, para que sejam resolvidos as suas dores de uma forma bastante célere e que acate aqueles seus desejos. Perfeito. No teu dia a dia, o que a gente vê? Porque, assim, tem uma questão também, além do direito, tem uma questão de formalidade. Tem. Quais são os maiores problemas ou os maiores desconhecimentos para que aquilo seja atendido, se os benefícios sejam atendidos? Nossa senhora, aí ficou bem amplo. Mas a maioria dos casos eu vejo erro de cadastro, tanto da parte do empregador quanto do empregado, que para o INSS é segurado. Erro de interpretação. Muitas das vezes a lei ela é fechada, ela não é aberta, né? Que aí a gente está falando para pessoas que também não são advogados, que eu não vou dizer números clausos nem números abertos, não importa, aí bagunça. Não importa. Então, e aí as várias interpretações começam a ser dadas. Você tem que buscar uma decisão que está lá na Justiça do Trabalho. Opa, Justiça do Trabalho não cabe na previdenciária. Não. E aí eu já entro num exemplo. Eu tenho uma decisão na Justiça do Trabalho que houve um acordo para reconhecer um vínculo empregatício. Se, pronome reflexivo, na sentença não vier escrito que é baseada em prova material, esta sentença trabalhista não será reconhecida na previdenciária. Ponto. Acabou. Vamos pegar esse gancho? Como é que surge o problema? O problema é algum benefício, algum segurado ou algum empregado, para quem está nos assistindo, você, tem a sua carteira assinada, né? Tem um empregador, é um empregado, é um segurado da Previdência Social. Tem algum tipo de acidente, e ele pode ser trabalhista ou não trabalhista. E precisa buscar o INSS
para resolver. Ótimo, É isso? maravilha. Posso já te cortar? Vai. Que veio um caso aqui à cabeça, porque aí desculpa a vocês que estão nos assistindo, porque nós que somos professores que vivemos dando aula nesse sentido, a gente não para. Então, se tiver alguma coisa atrapalhando... Não está. É porque a cabeça vai girando aqui direto. Então, um exemplo que eu uso sempre em sala de aula, que eu chamo de um exemplo clássico. Eu sou um pedreiro, de mão cheia. Bom. Perfeito. Do bom. Aí eu estou trabalhando numa construtora, estamos levantando um prédio, sei lá o quê, não importa. Segunda a sexta. Sábado, domingo eu estou em casa. Ou só domingo, não importa. Sou pedreiro, carteira assinada, que é anotada juridicamente, que chama. Então eu tenho um vínculo empregatício, eu tenho um empregador que, entre aspas, é meu tutor. Tá. Então o risco do negócio é dele, não é meu como empregado. Vai anotando isso aí. Porque eu tenho que falar para aquele que está chefiando o RH, eu tenho que falar para aquele que está na contabilidade, para aquele que está no financeiro, para o gestor da empresa, e eu tenho que falar para o leigo também. Então eu vou usar um linguajar mediano aqui para ver se todos conseguem entender. Eu sou pedreiro, estou trabalhando, construindo um prédio, e domingo eu estou de folga. DSR. Isso. Aí eu vou para casa. Domingo eu estou em casa, batem a porta. Ô, Joãozinho, venha nos ajudar aqui a fazer batelagem. Na comunidade, um ajuda o outro, como sempre, e eu acho que em todo lugar do mundo é assim. E aí eu vou lá ajudar a batelagem. Pronto, estou batendo laje, faz o traço lá, 3x1, e vai por aí afora. Aí eu estou batendo laje, de repente eu escorrego ou qualquer coisa que o valha, caio de cima dessa laje, 3 metros de altura. Nada grave, só torci o pé. Opa! Torci o pé. O que acontece? Que você já deve ter torcido o pé. Incha e você não consegue botar o pé no chão. Não quebrou. Olha que eu não estou usando um exemplo, só inchou. Eu não consigo botar o pé no chão. Hoje é domingo. Beleza. Aí os colegas me pegam, faz a cadeirinha, me leva para o hospital, chega lá, sou atendido, faz uma tala, não faz tala, faz massagem, sei lá o que, bababá. O médico assistente... Opa, porque este que te atendeu é médico assistente. Não importa se ele é público ou é privado. Aí ele diz, olha, 30 dias de recuperação, 15 dias com o pé pro alto, depois em seguida faz fisioterapia, toma aqui essa... Não vou receitar nada porque eu não sou médico. E volte depois ao trabalho. Ele recomendou 30 dias, ele não requereu 30 dias, porque o médico assistente... Na hierarquia dos atestados médicos, ele é o último, apesar de ter sido o primeiro a te atender. Porque eu atendo você como médico assistente. Eu chego à empresa e digo, está aqui o atestado do médico assistente, olha como é que está meu pé. Que eu estou usando o exemplo do pedreiro que caiu da laje, num dia de folga. E aí o médico não me atendeu ainda. Por quê? Na segunda-feira eu vou para onde? Eu vou para a obra. Chego à obra com um atestado e digo, olha aí, não vai dar. Sei lá, engenheiro-chefe, ou mestre de obra, sei lá quem ele vai se dirigir lá, a chefia de quem está comandando aqueles 200, 300 homens construindo um prédio. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem? A empresa inteligente não faz assim, que eu chamo de empresa smart. A maioria das empresas chega e diz, ó, te vira, vai lá pro INSS, se encostar. Porque ninguém se encosta em lugar nenhum. Porque você tem um seguro, você paga para isso. Pronto. Aí... Eu sempre falo isso das minhas reuniões. Eu estou adorando, eu sempre falo. Olha os encostados no INSS. Prestem atenção na loucura que vai acontecer agora. Eu acho que aí a gente consegue dirimir, sei lá quantas dúvidas está lá do outro lado da telinha. Aí você é atendido pelo médico perito, não do INSS, ele é perito médico federal agora. A perícia médica do INSS passou a ser perícia médica federal. É uma subsecretaria à parte. Eles não são quadros do INSS, eles são quadros federais. O INSS é só uma autarquia dentro da administração. Ponto. Aí ele demorou X dias. Não vamos nem entrar nos outros casos, senão vai demorar muito. Ele olha para aquele atestado médico e olha para o Joãozinho, que sou eu neste caso, estou representando o Joãozinho Pedreiro, e digamos que ele me atendeu presencialmente.
depois vocês imaginem o que vai acontecer se não for presencial, como é a maioria dos casos hoje em dia, é só documental. Aí ele chega e diz, qual é o seu nome? Joãozinho. Bateu aqui CPF, beleza. Trabalha onde? Trabalho na construtora XYZ, XPTO, sei lá que nome você queira dar. O que aconteceu contigo? Não, eu caí da laje. Por quê? Eu sou o Joãozinho, com um grau de instrução relativamente baixo, não tenho noção de legislação previdenciária, não tenho noção de legislação trabalhista, etc. e tal. E o meu chefe disse que eu me virasse e viesse aqui. Esse é o raciocínio que está na cabeça do trabalhador. E aí, o empregado, que para o INSS é o segurado, vai ter que ser sabatinado pelo perito médico federal. Ele tem um atestado médico que diz que o cara está com o pé inchado, que tem que ficar 30 dias em casa. Aí ele olha para o sujeito e diz, bom, seu Joãozinho, subiu na laje, caiu da laje, batendo laje, e você é pedreiro, B91, ou seja, auxílio, incapacidade temporária por acidente de trabalho. Quando que, olha a doideira, porque a empresa não deu entrada no benefício, que é um outro erro crucial que as empresas cometem. Ela não deu entrada no benefício. Se ela tivesse dado a entrada no benefício, ela teria acesso a todas as fases do processo do início ao fim. Deixa eu pegar um gancho. A gente, na BMS, tem uma área de gestão de afastados, muito reconhecida. Maravilha. Trabalha para grandes empresas, as maiores empresas do Brasil, os maiores empregadores, 70, 80 mil empregados. E é do lado de onde eu sento. É ali o andar do lado. E eu vejo o pessoal ligando para agendar essa perícia com grande dificuldade, Pestana. Uhum. E a pessoa do outro lado ali da linha não quer agendar. Eles falam, olha, para agendar em perícia em nome do segurado. Daí tem que explicar que é BMS. Daí não quer, daí desliga a ligação, pede para falar com o supervisor, liga de novo e consegue agendar essa perícia. Porque exatamente nesse ponto, quando o empregador tem esta ferramenta e agenda a perícia, ela fica em posse dos documentos e daquela trilha daquele afastamento. Isso. E eu vejo também, mesmo o Pedrinho, o pedreiro, ele tem uma dificuldade para fazer esse agendamento dessa perícia. Ele não sabe quem procurar. Todo mundo. Deixa eu construir, então, esse exemplo. Vamos tentar chegar ao final. Vamos lá. Aí o perito médico federal deu o B91. Aí vai dizer, olha... Explica para o pessoal o que é B91. É auxílio incapacidade temporária por acidente de trabalho. Porque senão seria o B31, que é auxílio incapacidade temporária previdenciária e não acidentária. Ou seja, diz que o trabalho que ele exerce que causou esse acidente. Exatamente. Tá bom. E aí houve falha de quem? Houve falha do empregador, porque se ele absorvesse essa demanda, ele já teria acesso na hora e conseguiria fazer a contestação. Por quê? Quando você entra em auxílio incapacidade temporária por acidente, que é chamado de B91, isso vai impactar o FAP. Imagina uma folha de pagamento da ordem de 100 milhões de reais, que não é uma folha tão grande assim para as grandes empresas. 100 milhões de reais, se eu tiver, como é construção civil, paga 3% de SAT, seguro de acidente de trabalho. E por eu ter tantos acidentes de trabalho, esse fator de acidentário de previdenciário passa de 3 para 6. Então, eu estou pagando mais 3% sobre a folha de 100 milhões de reais. Vezes 26 competências. Vezes 26 competências. Dá um dinheirinho. 3 milhões por mês. A gente, no nosso primeiro... Percebeu? No nosso primeiro podcast, a gente tinha um número que um segurado, um empregado, este afastamento dele, por não ter esta gestão do afastado e não ter feito a contestação do NTEP, que a gente já vai chegar lá, causou 82 vezes o salário de imposto, tributo maior do que o salário dele. Nossa, acredito. E eu acho que deve chegar até mais, por causa do volume de gestão de afastados. Porque você tem afastados em B31 e B91.
Bom, deixa eu Vamos lá, voltar ao vamos caso, lá, vamos lá. porque aí a gente vai acabar, acredito que respondendo a várias dúvidas que as pessoas têm em mente, do dia a dia, inclusive. Aí a empresa não tomou conhecimento na hora, só vai tomar meses depois. E aí vem em setembro, olha, vai sair o FAP agora dia e 30 de você setembro. tem até 30 de novembro, 30 de outubro. De 1º a 30 de novembro. Para 30 de novembro, isso, para contestar e tal. E a empresa, às vezes, por questões gerenciais, acabou perdendo isso. Dançou. Aí não tem outro verbo, outra gíria a dizer isso, não. Porque vai impactar nos próximos 2 anos. E aí tem que entrar com mandato de segurança, aquelas coisas todas. Bom, aí o que ocorre? Imagina esta situação. E aí, este pé engessado, digamos que tenha dado gangrena. Eu vou piorar, tá? Deu gangrena e o cara foi amputado. No tornozelo, pronto, na canela. Ficou sem o pé. Beleza. Ele vai ser pedreiro o resto da vida? É muito difícil. Vamos fazer uma analogia. Eu sou um motorista de ônibus, lotação, o ônibus está lotado, beleza. Bati de frente. Qualquer coisa aconteceu com alguém, me fechou, eu dormi, sei lá, qualquer coisa. Bati. Houve um acidente de trabalho. Inegavelmente, é um acidente de trabalho. Perdi a perna esquerda. Deus o livre guarde. Aí eu vou ficar em recuperação, em reabilitação profissional, ou eu volto para ser cobrador, ou uma função administrativa, ganhando como motorista, ou uma função administrativa, ou eu mantenho-me como motorista, porque o ônibus agora é automático, não tem mais embreagem, freio e acelerador. Então eu posso usar a perna direita e não preciso da esquerda para dirigir carro automático. Tá. Beleza, reabilitação profissional. E mais, a empresa, sabendo que aquele motorista, ou seja, que para ele é um empregado, depois é que ele é um motorista, ou seja, eu estou diante de um ser humano que eu preciso saber o que eu faço. Eu vou pegar o ambiente de trabalho e tenho que adaptar o trabalhador. Não é o trabalhador que vai se adaptar ao ambiente de trabalho. É aí que entra o médico do trabalho, que é o segundo atestado na hierarquia. Porque se o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é feito por médico do trabalho, se ele pega com sua estrutura que vai ter, a empresa tem que ter. Ou via o plano de saúde, que a empresa contrata, ou via o departamento médico da própria empresa. Aí ele absorve. Vem cá, tu caiu da laje, meu irmão? Chega aqui. Por que você foi lá na frente de obra? Ah, não, porque a ordem que eu tinha era lá. Beleza, deixa que eu discuto isso administrativamente. Você vem para cá. O que tem aí? Eu tenho um pé inchado, o médico está dando 30, na minha cabeça é só 20. Ou a outra resposta, na minha cabeça são 9. 40. Ou para lá ou para cá, não importa. E aí o atestado médico do trabalho tem um valor melhor para que o perito médico federal, que é a última instância, porque esse é quem vai decidir se ele está incapaz ou não, para dizer a quantidade de dias e que tipo de afastamento vai se dar. Ora, vou criar um outro exemplo aqui para bagunçar. Eu tenho uma incapacidade, você olhando para mim, você é a perita médica federal, você olha para mim. Eu tenho incapacidade laborativa? Não. Tenho. Aqui, ó. Não. Ó. Se eu não puser isso aqui, tá tudo embaçado. Percebeu? Aí eu preciso de uma órtese, que é o óculos. E assim milhões de pessoas. Só que esta incapacidade laborativa automaticamente está sanada porque eu estou usando isso aqui. E aí eu volto ao trabalho. Não adianta eu chegar e dar, eu estou doente. Não tá não, meu irmão. Toma isso aqui e vai lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Esta eu sabia que tu ia me responder. Vi no Instagram alguém dizendo que existe um atestado, uma CID para cansaço. Acho que vai fazer o rir. Não, não sei o que, não sei o que, 51. Não, faz isso Meus... comigo.
Eu vi, me conta. Eu não posso, eu desconheço. Isso é completamente louco. Isso não faz o menor sentido. 7 dias de incapacidade para quem tá com preguiça. E eu então tenho quanto? Eu vou fazer 64, trabalho desde os 10. No fevereiro, Botequim do Papai, e depois eu fui trabalhar com carteira assinada. Então trabalho há mais de 50 anos. Aí pastor, não é verdade isso? Então, não assim, faz viralizou, gente, assim, Isso não é acreditem loucura. em tudo que está na internet. Não, eu acho... Viralizou que existe uma CID, que é o Código Internacional de Doenças, Isso. para uma doença chamada cansaço. Que legal. Não faz sentido nenhum. Não, então assim, não faz sentido. Não acreditem em tudo Só que está se na for internet. pra gente fazer uma comédia, aí também dá, tá tranquilo. Gostei dessa que eu vou usar em sala de aula. Vou te passar a CID logo em seguida. Essa foi boa. Mas vamos lá. Tem também, agora a gente tem um novo tipo de doença, afastamento, que é do burnout. Sim, esse é um caso sério, porque... Quais são os elementos que devem estar comprovados para que não seja cansaço mental, da então. nossa vida, que é muito atribulada? A gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Cuida de uma família, de uma casa, do esporte, Ainda do mais marido. mulher. Mulher é jornada tripla, né? Mulher, quando volta da licença maternidade. Aí fazem a maldade de Então, várias assim, empresas dispensar. Então assim, vamos lá. Pestana, tem uma pergunta para te fazer. Vamos lá. Hoje, a gente sabe que tem a questão do afastamento por burnout. Quais são os elementos que comprovam realmente que é um burnout, não demandas excessivas do dia a dia da nossa vida corrida, ou aquele burnout realmente que acontece em função do trabalho? Isso, pegando já mais um pontinho, tem chegado com bastante frequência para vocês? Bastante, e creio eu, na minha experiência de vida, que isso vai aumentando. Então, o burnout, não é isso? É como se fosse a pele queimando, né? Não sei, a tradução literal aí, não sai. Você tem o cansaço, tem a estafa e depois o burnout. Eu gosto sempre de fazer exemplos. O professor do ensino fundamental, infantil e médio, ele tem muito mais burnout do que um professor de nível universitário. E são professores do mesmo jeito. Ainda mais em escola pública. Em escola particular, eu não vejo muito processo com isso, não. Mas escola pública, direto. Porque os alunos, eles vão à escola para fazer outra coisa e não estudar. O ensino está... E aí a gente vai entrar em outros detalhes e a gente tem que estar atrás de previdência aqui. Bom, aí ele começa a ficar estressado. Tem que trabalhar porque tem que levar dinheiro para casa. Tem família para cuidar, etc e tal. E aquilo vai se avolumando, Aí ele tem que dar aula em 3, 4, 5 colégios. E cada colégio que ele entra para dar aula é um burnout diferente. E aquilo vai, uma hora ele estoura. Quando ele estoura é burnout. Porque ele tem a estafa, por excesso de trabalho, dorme pouco, aí começa taquicardia, os sintomas que começam a aparecer. E eu não sou médico. Quais são os sintomas? Eu não sou médico, por favor, eu só julgo em tribunal administrativo aquilo que me vem escrito por 3 médicos. O médico assistente, o médico do trabalho e o perito médico federal. A mim só interessa o do perito médico federal. Se ele disser que João é Maria e Maria é João, o problema é dele. Porque como é decisão médica, eu não posso intervir. Tem soberania, decisão médica. Tem, porque eu sigo. Por mais estapafúrdia que seja, absurda que seja, eu tenho que seguir, porque eu não sou médico. E mesmo se eu fosse na qualidade de julgador, eu não posso passar por cima, desde que esteja dentro do direito administrativo. Ou seja, se o perito médico federal é servidor público federal, concursado, e ele analisou conforme a Lei 9784 de 99, a Lei dos Atos Administrativos, olha, eu fiz isso, peguei um atestado e defini que era isso. Pronto, aí não tem como mexer. Só um outro colega dele. Então, cabe
ao Sobe. segurado ou ao INSS recorrer. Como é alçada, ou seja, termina na junta de recurso, não sobe para a CAGE, os casos de perícia médica, só restou o judiciário. Tá. Percebeu? Então, Mas hoje há um traduzindo isso, acréscimo. bastante. Vamos pegar Tem algum assim, dado sobre isso? daqui de cabeça não, mas, por exemplo, bancário sofre muito pela pressão. Bancário é reconhecido. Porque por ser a CID começa com F. Então, tudo que é F, eu traduzi aqui na minha cabeça, que Doenças é coisa da de... mente. doenças de... Tá cansado, tá sei lá o quê, fica sem dormir, vai por aí afora, afeta. Um caso, agora me veio à mente, o caso de uma senhora que ela não dormia há 3 dias consecutivos. Aquela velha história, né? O marido fez filho, ou o companheiro, sei lá o quê, foi embora, deixou ela sozinha. A criança está doente, ela não tem com quem deixar, olha a loucura. Isso é o dia a dia. Aí ela vai ao trabalho. O chefe da equipe do trabalho não quer saber. Ao invés de perguntar o que aconteceu e tal, porque no primeiro dia você vai ficar pescando, mas vai. Aí volta para casa, cuida da criança, etc e tal. Mais uma noite sem dormir, aí segundo dia. No terceiro desmaiou. Mas desmaiou porque tinha que dormir. O ser humano precisa dormir. E quando ela desmaia em cima da esteira rolante dos produtos, que eu não vou nem citar a empresa, mas é um produto simples, tipo sabonete, pasta de dente ou qualquer coisa desse tipo assim. Aí deu um prejuízo danado, porque o sujeito que é o chefe dela, ou o líder de equipe, não teve a disfarçatez de perguntar para a colega, ou mesmo se ele quisesse se eximir, ele chamava uma colega de mulher para mulher marido, não tem aquele negócio? Ô, Mariazinha, pergunta a Ana ali o que está acontecendo com ela e tal. Qualquer coisa, leva ela para o departamento pessoal, para o psicólogo. Ele não teve essa sensibilidade. Vou te fazer mais uma provocação. E é acidente de trabalho aí. Perfeito? É essa a pergunta. Percebeu? Como que se caracteriza o burnout por acidente de trabalho? Foi ocasionado pelo trabalho ou pelas demandas do dia a dia? E vou aumentar um pouquinho a provocação. Quando você tem múltiplos vínculos, como professores e enfermeiros, quem deu causa? Aquele que não tiver documentado vai pagar a conta. Infelizmente. Quem não tiver uma boa gestão de afastado. Isso aí. É aí que eu digo sempre quando eu dou aula, e eu adoro quando junta 100 pessoas do RH, 200 contadores, porque é um bate-papo daqueles Então, ótimo. Olha só, nos ouçam, gravem, pega aí o caderno. Isso. comercial@bmsprojetos.com. Liga pra gente, manda um e-mail para que a gente apresente para vocês as ferramentas para a gestão do afastado, porque o teu empregado pode ter se afastado por uma causa do outro emprego dele e não na sua empresa, e vocês estão pagando a conta. Olha que beleza. É porque o bom que eu digo é que a gente tem juventude acumulada, não tem velhice, né? Então, eu sou radiologista de um hospital. Vamos lá, eu tenho 3 empregos, porque o radiologista trabalha 4 horas por dia. Eu acho que eu achei um exemplo clássico para que todo mundo entenda essa loucura. Tá. Eu trabalho 4 horas no hospital, mais 4 no outro e mais 4 no outro. Só posso trabalhar em 3, porque dá 12 horas. Porque a Justiça do Trabalho diz você tem que ter 12 horas de trabalho e um interstício de 11 horas. Beleza. Como o radiologista trabalha direto com o raio-x, ele tem que usar aquela roupa de chumbo, que é plumbo, né? Em latim, plumbo. E ele está constantemente, não é uma vez ou outra que a gente vai ao médico e bate uma chapa. O cara está o dia todo batendo chapa. Então, eles, radiologistas, têm direito a 20 dias de férias a cada 6 meses e tem que apresentar, e é obrigatório apresentar exame de sangue para ver a intensidade de chumbo dentro do sangue. Sério? Olha a loucura. Aí vamos lá. Eu estou de 8 a meio-dia num lugar, de 1 às 5 no outro e de 6 às 10 da noite no outro. Fechou? Fechou, tá tranquilo, beleza. Só que eu entrei nesses empregos em datas diferentes. Opa! Olha a bagunça que começa a fazer.
eu vou ter aqui 20 dias, aí vou ficar mais tempo aqui trabalhando para depois tirar outros 20 dias aqui e vou ficar mais tempo trabalhando. Eu não vou conseguir nunca reunir 20 dias para os 3. E o nível de intensidade de chumbo aumentou no sangue. Pronto, peguei câncer. Vou morrer? Vai, não tenha dúvida que vai. A gente não está aqui para mentir, a gente tem que solucionar os casos. E às vezes a solução é sem solução. E está dada a solução. Isso é uma questão matemática pura. Acontece que ele foi detectado com o câncer no sangue e deu entrada quando ele estava no hospital A, B e C, pronto. Aí o hospital C, que é o empregador dele, diz, agora você está de licença, vai ficar em B31, quer dizer, quer que seja por qualquer outra coisa, já quer tirar da conta dele, e se aposentar por invalidez, porque vai dar o 32. Opa, aí o perito médico federal fica, me dá esses atestados aqui. Meu irmão, isso é B91 e vai virar B92, aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Bem-vindo ao acréscimo do seu FAP, no próximo 30 de setembro. Exato. E aí, olha, eu não vou chamar de má fé, não, mas é possível que haja isso, porque os RHs dessas empresas, que são hospitais, a pessoa é formada em direito, em administração, o que for, ele não tem tempo para ficar olhando a legislação previdenciária diariamente. Ele precisa de uma empresa parceira para olhar isso para ele. Então, se você faz uma gestão de afastado, se você tem na sua empresa um outro tamanho de RH suficiente para gestão de afastado, parabéns. Mas eu não conheço. Também não. Pode ser que ache. Tudo bem. Se o seu RH não está apagando incêndio todo dia, não, por favor, dê cursos na internet de como isso está acontecendo. Porque os RHs, nós aqui da BMS, todo mundo veio de RH, veio de folha de pagamento, administração, direito. Então, esses conhecimentos, eles são acrescidos na BMS. E a gente conversa com o time de RH e DP o dia inteiro. Eu faço 20 reuniões por dia. Eles estão sempre de cabelo em pé. Porque é uma demanda depois da outra. Uma área que há diversas alterações legislativas, legais, instruções normativas o tempo inteiro, impossíveis de serem atendidas. E ainda vou fazer mais uma provocação hoje. Eu estou. Não só as questões legais, até porque aqui, vamos lá, eu fiz direito, fiz administração, fiz economia. Não lembro do nome do meu professor de direito previdenciário. Praticamente. A gente não tem direito previdenciário na faculdade. Não. Já aprendeu no dia a dia. E eu, quando eu fiz economia na Estácio, aí eu posso falar o nome da universidade? Pode, né? Fiz economia na Estácio, fiz direito na Unigran Rio, fiz mestrado em administração na Unigran Rio, tenho umas 6 ou 7 pós, já não sei mais. Tudo na área de previdência e tributária. E aí eu chegava à sala de aula e perguntava ao professor, mas cadê a matéria de direito previdenciário? Isso aí não. Eu falei, meu amor de Deus, mano. Você tem, na Previdência Social, você tem o regime geral, o regime próprio, tem o regime militar, regime de previdência complementar e o regime privado de previdência. Olha quanta coisa tem. Você tem o trabalhador que trabalha empregado no Brasil e em outro país. E são os acordos internacionais. E aí você tem que fazer a pergunta, antes de você sair do país, você vai receber em dólar ou vai receber em real? Né? Quando você vai para outro país, normalmente você vai receber pela moeda do outro país. Essa moeda do outro país é mais valorizada com o real ou menos? E você tem que fazer o seu planejamento previdenciário, porque é a sua vida que está em jogo. E você precisa ter uma empresa que entenda isso. Você vai ganhar, sei lá, no ramo do petróleo, normalmente a pessoa viaja o mundo todo. Você vai ganhar 20, 30 mil dólares de salário. Um bom salário, é um excelente salário em qualquer lugar do mundo. Mas vem cá, e você vai se aposentar no Brasil? Você vai se aposentar na China? Você vai se aposentar na Nigéria? Vai se aposentar nos Estados Unidos? Sei lá onde você vai se aposentar, cara. Onde é que você vai abrir essa poupança, entre aspas, que é o teu planejamento previdenciário para a tua aposentadoria? E se te acontecer algo lá na plataforma, explodir, você for junto e nunca mais for achado? São milhares de questões, milhares, não, são milhões de questões que a Previdência, no mundo todo, está em discussão diariamente. Então, cabe a nós, eu
qualidade de professor, se quiser, eu estou aí à disposição. E empresas como a BMS aqui se apresentando, que é queridíssima aí do público em geral, que a gente pode chegar e dizer, olha, estamos aqui para orientar. A única coisa que eu posso fazer é orientar. Dizer, olha, é assim que a banda toca. Você não quer seguir? Eu não posso fazer nada. Mas é isso que vai acontecer, cara. Me diz um outro ponto. Vamos ao ponto contestação do Anitep. Necessário e imprescindível que seja feito de forma técnica. Não é de qualquer jeito. Não. Quais são os requisitos? O que deve ser demonstrado na contestação do Anitep? E quando? Esse prazo para esse julgamento, quanto que está demorando? Vamos primeiro aos requisitos. Hoje, mais ou menos, uns 6 a 8 meses. Está caindo. Está caindo, porque antes era mais de um ano. Sim, mas aí que a gente tem que entender. Havia 42 mil servidores no INSS no último governo. Quando entrou, isso veio diminuindo e temos menos de 19 mil servidores no INSS, com uma demanda que era de 565 mil pedidos de benefício mês, chegou a 1 milhão de benefícios mês, o que é 0,5% da população. Nós somos 203 milhões de habitantes, ou 210, vamos botar 200, 0,5% é 1 milhão. Nós temos 1 milhão de pessoas mês pedindo benefício, de qualquer espécie. Aliás, aqui deixa eu fazer um parêntese. Eu não conheço previdência social no mundo melhor do que a nossa, com todos os defeitos que alguém possa dizer. É a única das que eu estudei acho bastante. Que umas 20 talvez, não sei lá, França, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, Japão, sei lá mais aonde. Nós garantimos, nossa sociedade garante a previdência social desde o ventre materno, a criança ainda não nasceu, até após a morte. Não existe com um único pagamento você garantir isso tudo de seguro. Salário, maternidade, auxílio-doença, reclusão, pensão por morte, e aposentadoria de vários tipos, tempo de contribuição, idade, aposentadoria especial. Não tem. Só nós. Claro que isso tem os seus problemas e a gente resolve. Como agora nós temos tecnologia, inteligência artificial, que ela cada vez mais vai ingressar no sistema jurídico e administrativo, obviamente a mão de obra humana vai ser menos acionada, mas as que ficarem vai ter excelente qualidade para poder tocar um processo. E ela vai precisar também dividir o conhecimento. Precisa. Aquilo que foi, eu peguei um exemplo que eu fiz até um artigo científico nisso. A influência da inteligência artificial na gestão das emoções no ambiente de serviço. Olha que palavrão. Que legal. Vamos botar o link aqui. O link pode deve ficar procurar aqui. Quem quiser. Ó, o QR Code. Aí a juíza desembargadora do TRF, ou 2 ou 4, era a gestora desse programa dentro dos tribunais regionais federais, que chegou a fazer um estudo para o STF. Foi quando, salvo engano, o ministro Luiz Roberto Barroso, como presidente, acolheu e passou a implantar no STF. Ou seja, uma demanda de um servidor público do judiciário do STF levava 40 minutos para achar um processo. Hoje ele leva 4 segundos. Então vamos lá. Requisitos para a contestação do Anitep. Vamos lá. Eu sou empregador. O meu pedreiro caiu do telhado, da laje, e deu um B91. Opa, se eu tenho a documentação toda dele em dia, os atestados, a anamnese dele. Opa, eu fiz o exame admissional, fiz o exame de retorno ao trabalho. Quando ele voltou de férias, eu fiz o exame. Está tudo aqui direitinho. E aí eu digo o seguinte, esse cara não se acidentou na sexta-feira, ele se acidentou domingo. Olha a prova aqui. Ele entrou no hospital domingo. Domingo não é dia de trabalho, não houve hora extra aqui. O trabalho de levantar o prédio estava parado. Então, o senhor perito, não é culpa do segurado, a culpa é do perito. O perito fez pergunta e não completou as perguntas. E aí, senhor perito, reverta isso aqui, por favor. Aí eu estou contestando. Tá. Aí pode levar 10 anos, não importa.
Mas se demorar mais de um ano, a gente entra com mandado de segurança. Entra com mandado de segurança e depois ainda cobra da autarquia, porque demorou tanto, você ainda gastou dinheiro com advogado. Tá. Porque Então não vamos precisa. lá. Se você contratou a BMS para fazer a gestão de afastados, você faz um e-mail e acabou o seu trabalho. Se você não contratou a BMS, o seu time tem que fazer a contestação do NTEP. Se ele não for julgado dentro de um ano, chame o seu escritório de advocacia para entrar com mandado de segurança, para acelerar, para não computar no seu FAP. Isso. Tá? E se precisar de um professor para ensinar o pessoal do Ligue- RH... Ligue para o professor Pestana. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente viu essa questão da inteligência artificial ou da automação dos processos. O FAP, nosso queridinho, fator acidentário de prevenção. O fator acidentário de prevenção é um modulador do pagamento da tua contribuição do GIL-RAT ajustado, que ele pode ser multiplicado até pela metade ou o dobro. Ele vai de 0,5 a 2. A gente contestava o FAP desde sempre. E as contestações do FAP demoravam 5 anos, 6 anos para serem julgadas. A gente viu algumas que não tinham nem sido julgadas ainda. Sexta-feira, a gente viu mais um monte de editais sendo publicados da contestação do FAP 23. Já está ficando em dia, né? E a gente falava assim, contesta, o FAP senta e espera. Não. Não tá mais assim, não. Não. O que aconteceu, Pestana, sabe? O Conselho de Recursos da Previdência Social, ele ampliou o seu nível de atuação. O FAP pertencia ao CARF, na Fazenda, veio para a Previdência Social. Essa nova administração com o presidente Lula separou os ministérios, porque aí dá mais eficiência. Não que tenha aumentado o custo, eu só desloquei o trabalhador de um ministério para o outro. Agora só faz isso mesmo, não faz outra coisa não. Criou uma junta de recursos específica para o FAP. É isso, a gente não E aí os caras... Toda hora. Porque há de se entender o seguinte, se eu não estou atendendo o público, eu estou atendendo um processo. Por isso é que muitas pessoas reclamam, eu digo, não reclame não, porque isso é ótimo. Porque a produtividade aumentou em mais de 40%, porque o servidor público está em casa, mas ele tem que dar produção, porque senão ele vai embora, ele vai ser demitido. Pelo artigo 37 da Constituição, LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estou te deixando em casa, é mais barato para a administração, porque eu não tenho que te dar café da manhã, não tenho que te dar banheiro, não tenho que te dar vigilante, não tenho que te dar limpeza, computador, papel, nada. É tudo seu, meu irmão. Te vira. Fica em casa. Agora, entrega. Você tem 8 horas de trabalho. E aí, se tu quer trabalhar de meia-noite às 8 da manhã, se quer trabalhar de 8 da manhã às 4, é problema seu, não me interessa. Eu quero saber que você tem tantos dias para me entregar tantos processos. A minha pergunta agora, para a gente encerrar... Já? Eu falei. Quanto tempo que a gente tem aqui? Já temos. São 10 programas, no mínimo, Vamos para marcar ficar no toda super... segunda-feira. A concessão, ou a ausência de concessão, ou a demora na concessão dos benefícios é uma tratativa do governo para economizar recursos? Ao contrário, ele paga mais por isso. Porque passou de 45 dias, ele está aumentando o PAB, que é o pagamento alternativo de benefício, está correndo juros contra a administração. Então, você está raciocinando, não você, quem tem esse pensamento está raciocinando. É só uma provocação. Isso, mas eu adoro isso, porque é jogar dinheiro fora. E você vai pagar por isso, nós, cidadãos, vamos pagar por isso porque está atrasando. Isso sai da conta do Tesouro. Então, percebeu? Então, quanto mais rápido eu cumprir a lei, melhor. Aí eu preciso contratar mais servidores. Dizem que temos um déficit de 20 mil no INSS de servidores. Vamos raciocinar tranquilo. O Congresso e o presidente da República vão contratar 20 mil por concurso? Não vai. Se eu tenho inteligência artificial para fazer... Talvez, se você colocar mais uns 5 mil, porque a pessoa precisa tirar férias, às vezes se adoece, morre. Eu enfim, lembro quando eu comecei a faculdade de Direito, não vou dizer quanto tempo o povo não fazer conta. Não, você tem 20 anos, eu tenho 64. Lá atrás, o concurso do INSS era algo que
todo mundo queria fazer. Era aspiracional, era o sexy da época. Eu me lembro que eu fiz o concurso, eram 498 mil candidatos, eu passei em 25º lugar. Desde quando não tem concurso? Houve um agora, chamou 1.000 e pouco. Então. Mas vou fazer um hiato aí. O último concurso foi com Figueiredo, que foi de 79 a 85. Eu não me lembro que ano foi aquilo, não sei se foi 82, 83, sei lá o quê. Depois só foi haver concurso para o INSS em 2003, quando o Lula entrou. Você imagina, 20 anos de gap. Quem tinha entrado naquele período já estava se aposentando. E aí você perde a memória. Como que passa o conhecimento? Isso, aí você perde a memória. Aí a gente entra com a inteligência artificial, que é outra agonia, tanto para o servidor público, quanto para o segurado, quanto para a empresa. O computador é desculpa a expressão, mas não estava vindo outra palavra, é uma coisa burra. Ele só faz aquilo que foi programado. Aí ele tem o script lá dito para ele pelo programador. Coloque o documento azul, depois o amarelo. Está assim no meu artigo científico. Aí o segurado, o chefe do RH da empresa, sei lá, qualquer pessoa, colocou primeiro o documento amarelo, depois o azul. Aí o robô vai e indefere. Eu digo, meu irmão, eu botei o documento aí, cara. Porque tem que ter a mão humana para discernir isso. Ou eu tenho que aumentar o número de algoritmos suficiente para atender esses milhões e milhões de variáveis. E isso leva tempo. Então a gente precisa da mão humana. Imagina um robô fazendo decisão judicial. Não dá, meu irmão. Não dá. Tem que ter o olhar do juiz. Não dá. Entendeu? Eu não preciso ter 100 mil servidores, não precisa ter esse mundo, mas eu preciso ter gente qualificada ganhando bem, senão o mercado puxa essa pessoa. E aí dizer, agora toma a tua tarefa, meu irmão. Para encerrar, Pestana, já trazendo o nosso agradecimento, conta um caso que foi o mais marcante da sua carreira. Ai, meu Deus, são vários. Um minutinho que a gente tem aqui. O pessoal já está mandando cortar. Um minutinho. São vários, falar. Meu Deus do céu. Eu me lembro do que eu consegui salvar um processo, ainda estava no atendimento ao público, que eu chamo de salvar o processo, porque uma senhora, ela veio e com aquele monte de papel, ainda era da época do papel, e não conseguia mexer. Eu falei, meu Deus do céu. E tomou mais tempo que o normal, porque a gente tinha 20 minutos você atende um segurado. Eu falei, não, esse aqui vai passar. E, coitada, uma senhora de idade, eu falei, não, dá licença, posso olhar seus documentos? Aí eu saí separando tudo, botando na ordem direitinho, data, aí fui lançando no sistema e tal, blá. Aí eu falei, olha, tá faltando quatro meses, intercalados. A senhora não tem esses documentos? Não tenho aqui e tal, blá. Tá bom. Abri uma exigência e falei para ela, só tem 30 dias para trazer esses 4 meses. Ou, naquela época, podia pagar e valer como tempo de contribuição. Não valeria como carência, como até hoje não vale. E a senhora traz e a gente resolve o benefício na hora. Eu não sei quem pagou para ela, que não sei o quê. Eu sei que ela trouxe e ela não acreditava. Ela não acreditava, porque ela, não me lembro mais a idade dela. Aí ela passou para lá e eu entreguei a carta de concessão. Falei, a senhora está aposentada. Aí ela começou a chorar, eu chorando também. Ai, que maravilha! Bom, então, Pestana, mais uma vez, queria te agradecer a honra de contar com a tua experiência, com tua generosidade de dividir com a gente toda ela. E aqui no nosso podcast, que a gente ama fazer, eu já estou apaixonada, eu só quero fazer isso da vida. Agora o TexTech, nosso podcast da BMS Consultoria Tributária, que tem esse compromisso de desmistificar, mas assim também de bater papo com os nossos amigos. Então, assim, a gente vem falar de tributos, vem falar de previdência, mas a gente adora ter esse momento de compartilhar esse conhecimento, bater umas risadas também, que sempre saem. O benefício do cansaço eu adorei. Que eu vou querer todo dia. Tem o benefício do cansaço, vou botar aqui para vocês. Obrigada, Pestana. Espero poder contar contigo nos outros episódios. Eu que agradeço, Tati, porque como eu chamo isso uma cachaça, entre aspas, eu adoro. Primeiro, eu adoro falar, né? Adoro, porque esse negócio de ficar em casa não é legal, não. A gente tem que estar em contato com o ser humano.
e a gente poder transmitir o nosso conhecimento e ser questionado o tempo todo, porque isso é que faz a tua cabeça. Peraí, não, falei errado, deixa eu corrigir aqui. Saiu uma lei nova, saiu um artigo novo, vamos trabalhando, vamos trabalhando. O que eu puder ajudar, sempre conte comigo. Estamos juntos e misturados, como diz a gíria do carioca. Que bom! Então, agora o nosso agradecimento a vocês que ficaram com a gente até o final, que sempre estaremos, uma vez por semana, novidades, hotspots, drops de conhecimento para desmistificar essa sopa de letrinhas. E sigam a gente. Me chame. Pode deixar. Eu tô aqui. Eu acho que menos de 50 programas, menos de um ano, não sai. Não afunda, não. Vai ficar na Poderíamos meiuca. ficar aqui o resto da semana. A gente conversou hoje um pouco mais cedo. Vamos ficar até o resto do dia. Eu falei, vamos ficar o resto da semana. Sigam a gente nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Estamos sempre trazendo novidades. Entre em contato com a gente também. Qualquer dúvida, estamos disponíveis. Muito obrigada e até a próxima.